Olá, meus irmãos e minhas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Que ele seja mesmo um dia de alegria, um dia de felicidade. Este é o dia da bênção, da graça. Ontem já foi, amanhã ainda não chegou. Vamos ter um bom relacionamento com a existência e a existência irá retribuir a nós. Tudo que semeamos, colhemos. Esta é uma lei espiritual. Meus irmãos, hoje, aos pés do Mestre, nós vamos meditar Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim: Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. E ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Quem é Jesus? São Paulo diz que Deus mesmo estava em Cristo. Deus mesmo estava em Cristo. Então Jesus é Emanuel, é Deus conosco. E esse Emanuel, esse Deus conosco, vai à casa de Pedro, cuja sogra de Pedro está enferma. Você vê que Pedro vivia numa casa normal, como é a minha, como é a sua, com parentela, com de repente a necessidade de cuidar da sogra idosa. E Lucas diz que quando Jesus chegou à casa de Pedro, falaram da sogra para ele. Mateus aqui é um pouco mais reto. Jesus chega na casa de Pedro, cuja sogra está de cama. Jesus vai, toma pela mão, a febre deixa a mulher e ela se levanta e começa a servir a Jesus e aos que estavam com Jesus. É o encontro do Deus que estava em Cristo com a humanidade enferma, com febre. Irmãos, há quem diga que a sogra de Pedro, muito mais do que a febre, ela estava num processo depressivo, por ser uma mulher idosa, pobre, desassistida. Imagine que Pedro era um pescador pobre da Galileia. O aposento dele era muito pobre. Aquela mulher não tinha nenhum tipo de renda. Ela dependia da alimentação e dos cuidados dados por Pedro e por sua família. Ela não tinha expectativa nenhuma. E de repente Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, visita a sogra de Pedro. Como diz lá a palavra, lá no Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo no Egito e visitou o povo no Egito. A visitação de Deus. Irmãos, algo tremendo, fantástico, maravilhoso, grandes milagres acontecem quando Deus faz as suas visitações. E em Jesus, Deus visita a humanidade de maneira permanente. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o grande sinal da visitação de Deus para nós. Deus falou antes pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes e ultimamente Ele nos tem falado no presente através de seu Filho Jesus Cristo, diz o autor aos Hebreus. Então Jesus, o Emanuel, encontra com a humanidade doente, com febre, desassistida, desanimada, cansada. E o que é que Jesus faz? Jesus não tenta lhe dar uma explicação técnica, uma explicação teológica, técnica para a doença, para o sofrimento daquela mulher. Jesus não cria uma teoria dizendo, olha gente, essa mulher está doente, porque aconteceu isso e provavelmente aconteceu aquilo. Não. Como está escrito nas escrituras, tal isso, tal aquilo. Não. Jesus faz um gesto maravilhoso, muito significativo, principalmente porque ele vivia num tempo que não era comum esse ato. Jesus toma essa mulher pela mão, levanta ela. A febre, a doença, o incômodo vai embora, porque quando chega a luz, as trevas têm de ir embora. Jesus é a esperança dos homens, a alegria dos homens. Aquela mulher retoma o vigor, porque ali está o pão da vida. Ali está o Emanuel, Deus conosco, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E ela se levanta da sua prostração, da sua enfermidade e começa a servir a Jesus e aos irmãos. A visitação de Deus sempre arremete o visitado a servir o irmão. Irmão, Deus não visita ninguém para que a pessoa fique com aquilo represado, abençoado, envaidecido, estufado.
Sempre é esse processo. Deus, eu e o irmão. O irmão, Deus, o irmão e eu. Esse triângulo. Não é para represar. Deus não tem como objetivo me abençoar para que eu fique aqui, irmão, rodeado de bênção para mim. A bênção que vem a mim me reporta, vai me catapultar ao ir ao encontro do irmão. Vai me arremessar na direção do irmão. E não foi diferente. Essa mulher é abençoada pela presença de Jesus e ela se põe a servir a Jesus e aos demais que estavam com Jesus. A vida dela ganhou sentido em Jesus Cristo. A vida dela ganhou significado. Talvez ela tivesse perdido o sentido da vida, mas em Jesus ela ressignifica a sua vida. Ela encontra um novo significado. É esta grande obra de Jesus, irmãos. Dar à nossa vida um novo significado. Ressignificar a nossa vida. Dar para nós um novo sentido para viver. Esta é a força do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você que foi edificado com essa mensagem, curta e compartilhe, para que mais pessoas também possam estar aos pés do Mestre.